O meu projeto visa analisar o envolvimento dos jovens no Ministério Pastoral nas igrejas batistas de Moçambique, né? O objetivo é compreender quais são as razões que levam a este grupo-alvo a não aderir a este ministério, isso nas igrejas batistas, visto que outras denominações, outras igrejas fora das igrejas batistas, têm muita afluência de jovens neste ministério pastoral, ah, assim como em outros segmentos do mesmo padrão, né? Então, a ideia é basicamente colher as informações que vão nos responder às questões que o projeto visa questionar. E está dividido em grupos. Primeiro tem a questão da sua idade. Começando a primeira questão, resolvi não colocar o nome porque para deixar o inquirido mais à vontade, né? Se calhar poder ter medo de alguma represália, né? Então, para ele ficar mais à vontade, então decidi não colocar o nome, começar logo pela idade. E sendo o meu grupo-alvo jovens, a idade que, que eu estarei a focar-me será no intervalo de 18 anos a 37. Todos que forem a colocar ah, abaixo de 17, ele irá dar uma informação que este questionário não está destinado abaixo dos 18 anos, né? Então, essa é a lógica a validação, né? Que eu coloquei aqui, que é para evitar termos pessoas que não são jovens, que não se enquadram nesse padrão de aceder a esse questionário e a responder, né? Então, ele já filtra qual é o intervalo que estaremos aqui a trabalhar, né? Eu estarei aqui por 30 e depois tem a questão do gênero, isso porque há necessidade de compreender nas igrejas batistas só tem pastores, não pastoras. Para caso feminino, lá abaixo vamos ver depois. Para caso feminino, as questões que estão lá embaixo, elas têm uma adição. Se elas casariam com um pastor ou se aceitariam com que o seu parceiro tornasse um pastor, né? Então, essa é a diferença, no entanto, das questões lá mais para baixo. Mas temos aqui, depois iremos ver, temos aqui para quem coloca o masculino, depois tem o Estado Civil. Precisamos compreender se o grande número de jovens que estão a responder o questionário são separados, solteiro ou casado pela igreja ou vive maritalmente. Isso faz muita diferença nesse caso, porque só aceita entrar para esses serviços tem que ser primeiro casado, né? E em muitos dos casos, quando vivem maritalmente, alguns se calhar envolveram-se antes do casamento e acabaram por ter essa junção. Então, vamos colocar aqui casado pela igreja, depois qual é a província, para nós entendermos mais ou menos qual é a dinâmica para cada província. Vou colocar aqui só fala, ocupação, colocarei aqui, por exemplo, estudante, o nome da igreja, de forma aleatória, poderia colocar aqui primeira igreja batista da Beira, se é batizado ou não. Para abrir outras leques de questões, ele precisa ser um jovem batizado e membro para abrir outras questões. Isto porque queremos limitar um pouco o grupo-alvo para serem pessoas que realmente vivem o dia a dia da igreja. Então, tem que ser um membro batizado pela igreja. Com facilidade, ele conseguirá ver algumas questões dentro da igreja e tem que ser membro de uma igreja, porque se não é membro, já coloca-se em questão. E não só, muitas pessoas, por causa de estarem muito tempo na igreja, pensam que são membros, mas existe um procedimento
para se tornar membro nas igrejas batistas, que é passar pela profissão de fé e depois ser batizado, aí passa a ser membro daquela igreja em que está inserido. Então, só depois dele responder que é batizado, que é membro, pode ser batizado em uma igreja e ele passar para uma outra igreja, ele precisa passar por um processo de transferência. Então, é por isso que eu decidi colocar essas duas questões que levará a outro grupo de questões, né? Então, temos aqui há quanto tempo és membro, só para entender o nível de envolvimento, por exemplo, 15 anos. Se é um membro assíduo na igreja, se vai com muita frequência ou não. Então, colocarei aqui, por exemplo, sim. Escolha o nível de envolvimento que tens ou tiveste na sua igreja. Gostaria de saber mais ou menos se ele já foi um membro da direção da igreja ou já participou sobre a liderança de um certo departamento ou não. Caso ele colocar aqui, nunca fui membro, irá abrir a um conjunto de questões. Por que que nunca foi membro, sendo alguém que é batizado, sendo alguém que está há muito tempo na igreja e é membro da igreja? Por que que nunca foi membro da direção da igreja? Porque esse conjunto de pessoas que move ações da igreja junto com a liderança, que é o pastor ou o líder, nesse caso. Então, aqui tem várias questões que possam responder. Aqui serve tanto para alguém que deixou de ser membro ou que nunca foi. Por que deixou de ser membro? Ou por que nunca foi membro da direção? Pode ser por escolha própria ou pode ser por algum outro motivo. Porque tinha muita perseguição dentro da direção, pode ser, podemos colocar, porque havia ou existe muito partidarismo, né, agrupamento de pessoas. Não havia muita ou não há harmonia entre os irmãos. Não havia ou não há muita transparência, o pastor ou líder não ouvia ou não ouve a ninguém, minha contribuição não era dada nenhum crédito, porque caí ou estou em pecado, porque ocupa ou ocupava muito tempo, terminou o mandato e não consegui ser eleito novamente e elegeram outra pessoa no meu lugar, né? Dependendo, também tem a questão do outro, caso tiver, que ele vai abrir uma outra janela. E a próxima questão seria: tem pastor ou pastores jovens na sua igreja? Sim ou não? Caso ele responder não, ela precede a uma questão posterior. Caso responder sim, também tem outras questões. Caso responder sim, terá que existir. Existem jovens na sua igreja que gostariam de abraçar o ministério pastoral? Sim, eu. Ou se ele mais alguns jovens, ou se tem um jovem, ou se não houver, não tem ninguém. Então, aqui haverá uma outra questão. Por que não tem jovens que querem abraçar o ministério pastoral? Talvez porque não sente o chamado, porque não quer ser desgraçado e tem muitos sonhos para conquistar. Se calhar a vida de um pastor não é o suficiente o que as pessoas querem por causa das finanças, porque a minha igreja não trata bem os líderes ou pastores, porque a minha igreja condena devido à minha vida passada. Pode ser que, quando vão pesquisar sobre o passado de um certo irmão, tendem a afastá-lo por causa do que ele foi no passado, porque não há espaço para jovens manifestarem este interesse, porque não estão cheios do Espírito Santo, porque os jovens não levam a sério a vida cristã, ou outros se tiverem. O seu pastor tem ou já partilhou planos de trabalhar com jovens com vista a ter novos pastores? Sim ou não? Se sim, então aqui vai. Se sim, quais etapas já avançaram para se tornar um pastor? Não estão a seguir nenhuma etapa ainda. Já se falou com o meu pastor, mas ele não disse nada em torno. Já se falou com o meu pastor, estamos a trabalhar no assunto. Não se sabe por onde começar. Caso ele responda não, se não, a igreja tem questionado ao pastor sobre este assunto do ministério pastoral. Se sim, vai colocar ou não também. E depois tem uma pequena avaliação que vamos fazer do caráter do pastor, porque às vezes, pelo caráter, é possível ver o tipo de ministério que o pastor está a exercer e o que esperar, né?
Ele é honesto, então vai colocar se é ou não honesto. Aqui seria quanto à humildade, como é que ele se comporta, se é muito espiritual ou não, se é sábio, se comunica-se com facilidade com outros irmãos, se é um bom líder, se tem a capacidade de ouvir ideias, capacidade de fazer discípulos ou discipular. É muito importante saber sobre isso. Se ele não faz discípulo, de antemão a gente sabe que não vai gerar novos líderes ou pastores. Se tem capacidade de trabalhar em equipe ou não. 25. A avaliação já da igreja. Queremos saber, porque se a igreja não questiona o pastor, uma vez que a igreja tem uma assembleia autônoma que pode tomar decisões que estão acima do pastor, se a igreja é espiritual, se a igreja tem feito missões, se a igreja tem feito evangelismo, se o jovem tem espaço na direção da igreja, se o jovem tem espaço para colocar as suas ideias, a igreja tem sede de uma vida de oração ou não, fala-se de pecado na igreja ou não. Então, aqui vai se classificar de acordo com essas avaliações todas estão aqui. E temos aqui a pergunta 26. O que acha que pode ser feito para que a igreja tenha mais pastores jovens? Aqui é para colher aquilo que seriam as propostas para gerar mudança, né? Temos aqui criar grupos de discipulados com objetivos a despertar o chamado pastoral nos jovens, falar-se mais sobre esse tema, este dom na igreja, promover mais debates sobre o tema. A igreja deve investir mais nos pastores para que despertem nos jovens esse interesse, melhorando a vida dos pastores. Estabelecer metas para consagrações de novos pastores, enviar mais jovens para seminários e cursos teológicos. Jovens devem buscar ser mais cheios do Espírito Santo. Então, ele irá acolher de acordo com o que está a se verificar em cada igreja. Como eu disse no início, caso for uma mulher, o que muda basicamente esta questão aqui. Você casaria com um pastor ou aceitaria que seu marido se tornasse um pastor? Ela vai dizer se sim ou não. Caso ela responda não, abre lá uma outra questão. Se não, por quê? Por que não casaria com um pastor ou não iria permitir ou aceitar com que seu marido se tornasse um? Então, talvez ela vai ter várias questões aqui ou várias respostas. Os pastores vivem com muitas limitações financeiras, pois a igreja mal paga os salários. Os pastores não têm tempo para suas famílias e assuntos familiares. Os pastores na Batista não têm dignidade alguma. Não quero ter nenhum envolvimento profundo com as igrejas. Não sonhei em ser esposa do pastor. Ou se abrir, se clicar no outro, aqui terá também como adicionar mais questões, né? Então, em jeito geral, esse é o meu questionário do meu projeto que apresento e muito obrigado pela vossa atenção. Acredito que seja um tema que pode ser impactante na vida dos jovens, assim como da Igreja Batista em Moçambique. Obrigado.